boa tarde, boa noite. Eu sou a Kel, ela é a Dib e nós somos o canal Café ao Sobrenatural. E aí, galera, beleza? Tudo a posto? Como é que foi a semana? Tudo de boa? Então, galera, como eu tava falando na semana passada, essa semana eu não vou fazer a Quinta-feira dos Milagres porque eu tô recebendo muito mais relatos, né, histórias de terror que histórias de milagre. Então eu vou alternar, porque senão não vai dar vazão, né? Então uma quinta-feira eu faço a dos milagres, outra quinta-feira eu faço do terror normalmente. Então hoje eu vou fazer a do terror de uma história que eu recebi já tem algum tempo e que eu acho sensacional, tá? Para quem tá chegando agora, nós somos o canal Café ao Sobrenatural. Temos vídeos toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde no Brasil, às 8 horas da noite aqui na Itália. Não se esqueçam de se inscrever, dar aquele tapa maroto no sininho para receber todas as notificações, curtir, né, gente, dar aquele like gostoso, comentar, como vocês sabem, eu adoro ler os comentários, e depois compartilhar com seus amigos, fazendo assim o canal crescer. Agora pegue a sua tacinha de café, senta lá, que lá vem a história. Então, galera, eu tô de novo com a minha taça da vaquinha, que eu gosto da minha tacinha da vaquinha, porque como eu gravo todos os vídeos numa leva só, tipo assim, vou ficar com a mesma taça da vaquinha, vai ser a semana da vaquinha, tá? Essa menina que me manda essa história, eu não sei de onde ela não me disse, mas o nome da história se chama O Suicida. E ela já começa assim: senta lá que vem textão. Esse relato aconteceu na minha casa antiga, onde morávamos meu marido e eu. Era maio de 2015. Eu e meu namorado, que hoje é meu marido, começávamos a morar juntos. Eu morava com minha mãe e meu marido morava sozinho. Então, consequentemente, fui morar na casa que ele morava já fazia 8 anos. A casa era alugada e era muito pequena, composta com uma sala com cozinha conjugada, um quarto pequeno e um banheiro. Quando meu marido alugou, era só para ele, então ele não via problema em ser pequena, afinal ele ia morar sozinho mesmo. A casa ficava atrás da casa da dona do imóvel, que inclusive levou meu marido a alugar. Foi o sobrinho dela. Ela não disse que os nomes estão trocados, então eu vou mudar aqui, tá? O meu marido... Tá, de novo. A casa ficava atrás da casa da dona do imóvel, que inclusive quem levou o meu marido a alugar foi o sobrinho dela, o menino. Afinal, eles eram muito amigos e o rapaz queria ter meu marido por perto. Guardem esse rapaz. Lá na frente vocês vão entender, pois vou citá-lo novamente. Meu marido morou durante 8 anos naquela casa e nunca sentiu nada de estranho. Só de vez em quando ele relatou que quando o cachorro dele ainda era vivo, ele rosnava muito para o banheiro e que não passava para lá de jeito nenhum. Mas meu marido era cético naquela época, então não ligava muito. Antes de relatar o que aconteceu, preciso contar o início da história. Então vamos lá. Antes de termos um relacionamento, meu marido e eu tivemos uma longa amizade. E essa amizade nasceu quando minha tia e eu mudamos para a mesma rua dele. Teve um dia que eu estava sentada na frente da casa da minha tia, conversando, quando de repente ouvi barulho de uma banda tocando ali próximo. Achei o máximo, pois sou cantora. Então tudo relacionado à música me interessa. Então conversei com minha tia e disse que queria conhecer quem estava tocando. Afinal, estava à procura de uma banda para ser vocalista. No outro dia, minha tia saiu e encontrou o Renato, que era o dono da casa onde estava ocorrendo o ensaio, e conversou com ele sobre mim. Ele disse a ela que era para eu aparecer lá no outro dia, pois iria ver um outro ensaio. No outro dia me arrumei e fui. Cheguei lá, como já havia dito, a casa era atrás de uma outra, então tinha que passar por um saguão para ter acesso à entrada. Bati palma e o Renato gritou para entrar.
que o portão estava aberto. Esse foi o meu primeiro contato com essa casa e como sou sensitiva, já achei o clima meio estranho. Era pesado, mas não estava lá para isso. Eu entrei, conheci a todos, aliás, adorei conhecê-los, inclusive o dono da casa, que era o Renato. Ele me tratou super bem e nos tornamos amigos. Eu passei a frequentar a casa desde então. Conversávamos muito, ele e eu, mas sempre que entrava no lugar, achava o clima ali dentro muito pesado e eu não entendia o motivo. O tempo passou e minha tia me comunicou que tínhamos que nos mudar dali. Eu fiquei triste porque já tinha feito amigos, mas não a questionei. Então nos mudamos. Minha tia foi morar em um lugar que ficava muito contramão em todos os aspectos para mim, para o meu trabalho e entre outras coisas. Então, não fiquei muito tempo lá e tive que procurar um outro lugar para morar. Renato e eu sempre mantivemos contato por redes sociais. Às vezes nos encontrávamos para beber e descontrair. Sempre gostei da amizade dele e nem passava pela minha cabeça ter algo com o mesmo para mim. Ele era só realmente um grande amigo. Depois de um tempo, nós perdemos o contato e a vida de ambos seguiu. Vamos lá voltar para 2015? No ano de 2015, eu estava voltando de uma viagem do Rio de Janeiro quando eu recebi uma ligação. Pasme, era o Renato, dizendo que tinha pegado meu número com a minha tia e resolveu ligar para matar a saudade e me convidar para sair, pois estava completando mais de um ano de vida naquele dia. Parabéns, Renato. Eu na hora aceitei, apesar de estar cansada da viagem, afinal estava com saudade. Fomos comemorar então. Foi uma noite muito agradável, estávamos só eu e ele. Então conversamos, colocamos o papo em dia, rimos muito e notei que pintou um clima. Eu achava estranho porque até então ele era meu amigo e nunca imaginei essa situação. Mas não aconteceu nada. Fui para minha casa e ele para dele. Bom, desde esse dia não nos desgrudamos mais. Começamos a sair por várias vezes. Eu passava a maioria do meu tempo com ele e cheguei a passar dias na casa dele. Teve um dia que voltamos de uma festa e fomos para a casa dele e rolou um beijo. Começamos a nos olhar de forma diferente e logo começamos a namorar. Um tempinho depois, ele me convidou para morar com ele. Eu, a princípio, fiquei receosa porque tínhamos acabado de começar o nosso relacionamento, mas pensei durante o tempo e, enfim, aceitei. Nessa época, morava com minha mãe, então comuniquei que iria sair de casa e ela me deu força, pois sabia que ele era um bom rapaz. E aí, então, fui feliz da vida. Agora que vai começar tudo. Fui morar na casa dele. E sim, foi aquela casa que havia dito mais acima que eu achava o clima estranho. Quando eu só passava uns dias lá, eu só sentia um clima estranho, mas não via nada. E nem ouvia também. Mas quando eu passei a morar lá, é que as coisas resolveram se manifestar. Uma certa noite, meu marido e eu estávamos voltando de uma festa com os amigos nossos. Cada um seguiu o rumo de suas casas e nós fomos para a nossa. Essa casa, como eu havia dito, era pequena, então não tinha garagem. Então ele fez um acordo com a dona do imóvel para que ele guardasse a moto dele na casa da filha dela, que ficava quase ao lado da nossa. Então nesse dia ele foi guardar a moto e eu fui abrir a casa. Só que, lembra que eu falei que a casa era atrás e que tinha que passar por um saguão para poder ter acesso à casa? Pois então, eu estava abrindo o portão da casa quando eu comecei a sentir um frio na espinha. Como eu falei em outro relato. Ok. Pois então, eu estava abrindo o portão da casa quando eu comecei a sentir frio na espinha. E como eu falei em um outro relato, que eu até agora não li, né? Que quando eu sinto um frio na espinha é porque sei que tem algo atrás de mim. Bom, comecei a ficar nervosa. Afinal, não sabia o que eu ia ver. Se estava perto ou longe ou como iria parecer. Mas resolvi olhar. E quando olhei para trás, como o saguão estava escuro e só a luz da rua iluminava,
Pelo pequeno portão, eu vi a silhueta de um homem magro, alto, de cabeça baixa, encostado na parede. Eu fiquei apreensiva, mas abri o portão e entrei. Quando cheguei dentro de casa, fiquei esperando meu marido voltar. Quando ele voltou, eu relatei a ele o que tinha acontecido. Meu marido olhou para mim e disse que as descrições que eu dei era de um amigo dele que havia morrido há muitos anos atrás. Aí ele começou a contar toda a história. Lembra do que eu disse no início do texto sobre um amigo dele? Pois então, ele contou que esse amigo o tinha falado que a tia dele tinha uma casinha atrás da casa dela e que tinha desocupado. Meu marido foi ver e gostou muito e resolveu ficar. Até porque meu marido também queria ficar perto desse menino, que morava com a tia na casa da frente. Um mês depois do meu marido ter se mudado para lá, esse menino se suicidou na casa da frente, no quarto dele. Aquela situação deixou todo mundo abalado, porque uns 2 dias antes, Renato e uns amigos, incluindo esse menino, estavam vendo o jogo e ele começou a agir estranho. Houve uma discussão, pois ele já estaria um pouco alto por causa do álcool, e foi então que ele resolveu ir embora. Mas antes de ir, ele disse que eles iam ver e iriam se arrepender por terem discutido com ele. Os meninos acharam estranho, mas deixaram para lá, pois viram que ele não estava em si por conta do álcool. 2 dias se passaram e a irmã desse menino bateu na casa do Renato e disse que não viu esse menino há 2 dias e que estava achando estranho um cheiro ruim vindo de dentro do quarto desse menino, que inclusive estava trancado por dentro. Renato ficou preocupado, mas resolveu ir pela frente da casa, pois a janela do quarto dele dava para a rua e não tinha grade. Então Renato subiu, arrombou a janela e viu esse menino caído no chão com um pouco de sangue saindo da cabeça dele, com um fio amarrado no pescoço. Renato conta que ficou em estado de choque e nem se lembra como desceu de lá. Renato ficou arrasado porque seu amigo tinha se suicidado, mas continuou na casa de trás e seguiu normalmente a sua vida. Aí eu fui entender o porquê desde o início eu senti algo muito estranho naquela casa, mas eu não sabia dessa história e nem tampouco conhecia esse menino. Aliás, nunca o tinha visto na minha vida, porque isso aconteceu muitos antes de eu entrar na vida do Renato. Como era um relato triste, meu marido não achou necessário contar para mim, até porque isso também o deixava triste. Mas devido ao que eu vi, ele resolveu contar. Eu gelei quando ele acabou de contar a história. Daí em diante, a nossa vida virou de ponta cabeça. Comecei a ouvir vozes ali dentro, comecei a sentir presenças muito ruins. Eu não tinha muita paz dentro daquela casa e desde que eu tinha visto aquele homem, todas as vezes que algo ruim se aproximava de mim, minha pressão despencava. Eu ficava completamente sem forças. Dessa forma eu sabia que tinha algo ruim comigo lá dentro. Teve um certo dia que estávamos meu marido e eu vendo filme até de madrugada. E meu marido sentiu fome, então disse que iria esquentar uma feijoada que havia feito no almoço, mas tinha sobrado e estava tão gostosa que ele queria comer mais. Então ele foi, o esquentou, comeu e depois que terminou, deixou o prato em cima de uma bancada na cozinha. Continuamos vendo filmes quando de repente ouvimos um estalo muito forte. Não sabíamos onde era, mas resolvemos ir ver. Procuramos e nada parecia estar fora do lugar. Até que olhamos para o prato e, pasmem, ele tinha quebrado sozinho. Só que ele não tinha quebrado de uma forma normal. Tipo, as bordas tinham se soltado da base do prato. E não tínhamos explicação, porque esse prato não tinha trincado. Estava normal antes do ocorrido. E mais, vidro, quando quebra, ele quebra ao meio. E não da forma que quebrou naquela situação. Não sei se ainda tem a foto do ocorrido,
mas irei procurar e se eu achar, posto como o prato ficou. Outra coisa, o vidro só quebra sozinho em 2 ocasiões, se a temperatura do lugar estiver muito quente ou muito fria, o que não era o caso, afinal, meu marido tinha deixado na bancada. Mais uma coisa é que o prato que quebrou era simbólico pra gente. Vou contar por quê. Eu sempre gostei de cozinhar e lá atrás, no início da nossa amizade, teve um dia que eu fiz uma macarronada e levei para ele comer nesse prato. Renato o guardou. Ele fala que lembrava de mim toda vez que olhava para o prato. Enfim, quando olhamos e vimos que era o prato, ficamos com medo e saímos de casa. Moramos perto do aeroporto, então fomos para lá. Nesse dia, passamos a nossa primeira noite no aeroporto, pois não tínhamos dinheiro para pagar um hotel. Porque até nossas finanças, tudo isso que estava acontecendo, estava nos afetando. Daí ficamos lá até o amanhecer. Quando amanheceu, voltamos para casa. Estávamos apreensivos, mas entramos, estava tudo normal aparentemente. Fizemos nossas coisas e assim foi passando o dia e entrando a noite. Quando enfim a noite chegou, as coisas começaram novamente. Eu comecei a ouvir vozes, minha pressão despencando e senti que alguém estava me observando. Uma presença maligna, mesmo que só de lembrar me dá arrepios. Aquilo me perturbava muito. Teve uma hora que pensei que eu ia ficar louca. Então fomos novamente para o aeroporto, ficamos lá e repetimos o mesmo processo e assim fomos ficando no aeroporto várias vezes, pois meu marido estava de férias no trabalho. Então não tinha problema se continuávamos a trocar o dia pela noite. Teve um determinado momento que não aguentamos mais. Normal. Então chamamos uma pessoa para ir em casa, porque estava insustentável aquela situação. Então conversamos por um aplicativo de mensagem com uma pastora. Essa mulher também era sensitiva. Então contei o que estava acontecendo ali, mas não dei detalhes. Então marcamos um dia para ela ir em casa. Chegou o dia e ela foi. E quando ela chegou, ela descreveu tudo o que estava acontecendo sem eu ter dado detalhes para ela. Eu fiquei impressionada. Ela disse que tinha um espírito muito ruim ali e que havia feito o seu menino se suicidar. E esse espírito queria fazer o mesmo comigo. Por isso, ele estava agindo daquela forma, para me deixar louca. Gente, eu desabei em choro, porque realmente tinha horas que eu estava tão ruim, que era tão perturbador, que eu realmente pensava na possibilidade de suicídio. Então ela começou a fazer uma oração ali e sério, gente, a impressão que eu tinha era que aquela casa ia desabar. Eu ouvia gritos horríveis e o barulho de coisas quebrando. Foi horrível. Ela me comunicou que depois daquele dia ela precisava que saíssemos de casa por uma semana, porque precisava fazer uma limpeza espiritual bem forte ali, para quebrar o mal que existia desde que a proprietária da casa ainda nem era dona de lá. Como ela era de confiança, fizemos. Passamos uma semana na casa da mãe do Renato e ela sempre nos deixava por dentro de tudo o que acontecia. Ela ia todos os dias, fazia o que tinha que fazer e saía. Os dias se passaram e voltamos para casa. E era noite quando chegamos. E gente, eu não estou brincando. O clima era outro. Tinha uma áurea na casa de pura paz. O clima que outrora era pesado se tornou leve e ficamos impressionados. Daquele dia em diante, seguimos tudo que fomos orientados a fazer, para que aquela paz se tornasse rotineira na casa. Enfim, tivemos paz dentro do nosso lar. Bom, como eu sou sensitiva, eu não senti mais coisas dentro da casa em si, mas quando eu passava no saguão, eu percebia que o clima começava a pesar e que só pesava quando eu entrava nele para ter acesso à rua. Então tudo bem, desde que não entrasse na minha casa, para mim estava ótimo. Chegaram a acontecer coisas, algumas coisas um tempo depois, mas eu conto para vocês em outro relato. Bom pessoal,
Esse foi o meu relato. Desculpe o textão, mas precisava contar os detalhes para que vocês, enfim, entendessem a minha história. Espero que gostem e que, quem sabe, se identifiquem comigo. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Beijos e até o próximo relato. Caralho! Gente, que história! Que história mesmo, gente. Achei sensacional. Achei uma história incrível, mas ao mesmo tempo muito triste, né? Porque o que faz uma pessoa com influências de demônios, com influências de espíritos negativos, é próprio se suicidar, né? Atirar a própria vida. E com certeza o espírito desse amigo ficou preso aqui, já que a menina, né, o via na entrada da casa. É muito triste, mas eu fico muito feliz porque ela conseguiu ter paz dentro da própria casa, porque não ter paz dentro da própria casa é muito complicado. E eu sei porque eu vivi numa casa mal assombrada. Eu vivi numa casa em que tinha um corredor enorme, e nesse corredor tinha o quarto, a sala, né, a cozinha. Então assim, para você atravessar a casa, você tinha que atravessar esse corredor. E tinha um piso solto no corredor, né, que a gente andava, tac, porque esse tac era sempre o piso solto. E aí às vezes eu tava no quarto, né, toda a família no quarto, e do nada a gente ouvia tac, e não era ninguém, não tinha ninguém ali dentro. Tinha um armário na parte de cima, né? A gente tinha um armário, de cima tinha umas gavetas, umas portinhas, que não tinha como abrir sozinha, né? Porque era de imã, fechava. E ali não tinha corrente de ar. A gente fechava, no dia seguinte acordava sempre com aquele troço aberto. As portas se fechavam sozinhas. E era coisa de doido, né? Aquela casa realmente, eu vi muitas coisas, eu vi demônios ali dentro. Eu gritava muito, eu tinha muita paralisia do sono, eu não dormia. Então assim, eu entendo muito essa menina, me identifico muito com ela, porque eu passei por situações do tipo. E realmente, casa mal assombrada é uma coisa terrível. E se você também passou por uma casa assim, se você conhece casos, escreve aqui nos comentários, manda pra mim que eu vou ler aqui no canal pra vocês, tá bom? Agora vamos para a nossa dica de filme. A dica de filme dessa quinta-feira é um filme de terror interessantíssimo, que eu achei o máximo. O filme se chama Lights Out, tem na Netflix. A maioria você vai encontrar lá, tá? Porque eu fico sempre buscando coisas novas para ver. E a Lights Out conta a história de uma menina, que o espírito dessa menina perseguia o espírito de uma senhora, por questões que vocês vão ter que assistir o filme, tá? Eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler. Mas assistem Lights Out para esse final de semana, ok? Agora eu quero mandar um beijo, um cheiro, um abraço para os meus amigos, o César da Aliena Mundi, a Tassiana Não Tenha Medo, o Marcelo do Manifestação Paranormal, Fabrício do Fabrício Hanoff, meus amigos do Mundo e Além, um beijão para Fernanda do Sobrenatural ao Natural. Eu desejo para vocês um lindo final de semana, tudo de bom. Um beijo da Kel, um beijão da Zipetinha, bom final de semana e a gente se vê na segunda. Tchau!